Boa noite, família Simbora! Olha só, já estamos começando com casa cheia hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde a gente vai falar do passo a passo para morar legalmente em Portugal. Já vou adicionar aqui o nosso advogado, Dr. Luiz Henrique Pereira. Já aproveitem para mandar o aviãozinho aí para aquelas pessoas que estão no Projeto Portugal com vocês, ou que vocês sabem que vai interessar esse conteúdo. Já manda aí para essas pessoas enquanto a gente chama aqui o Dr. Luiz Henrique. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se foi o convite para ele. Vão entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos que vamos embora. Deixa eu ver se ele recebeu o convite. Câmbio, Luiz Henrique. Oi, oi, oi. E aí, gente, quem tá, enquanto o Luiz Henrique entra aqui, quem é que tá nos grupos de WhatsApp da família Simbora? Vão falando aqui, vão me dizendo em que grupo vocês estão, hein? Quero saber quem é que é da família Simbora. Vai botando muito foguinho aqui. Quem for da família Simbora, quem for dos grupos de WhatsApp, vai botando muito foguinho aqui. Cadê o Luiz Henrique? Luiz Henrique. Acho que agora vai. Acho que agora vai, acho que agora vai. Aproveita para convidar, vai chamando os amigos, vai chamando quem tá no Projeto Portugal com você, vai chamando. Atenção, suporte. Eu acho que o Luiz Henrique tá com dificuldade para entrar. Luiz Henrique. Oi, oi, oi. Câmbio, Luiz Henrique. Deixa eu ver aqui, ele tá mandando mensagem. Não tá dizendo que eu tenho que autorizar, gente. Como que eu tenho que autorizar, gente? Me ajuda. Socorro. Já, deixa eu ver. Oi. Foi. Não sei se é Wi-Fi. Será que é Wi-Fi? Suporte, direção, me ajuda. Vê com ele se tá tendo algum problema pra entrar. Vai lá, suporte. Pronto, o Enzo é o suporte. O Enzo vai lá. Saber se ele tá com algum problema pra entrar. Ai, gente, não tô entendendo. O que tá rolando? Peraí, gente, peraí. Peraí, galera. Oi, oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, tá. Acho que agora tá normal. Fala pra mim se tá normal o áudio agora. Tá normal? Entrou nosso advogado, gente. Tá aí, Luiz Henrique. Não sei quem que tava fazendo besteira, se era eu ou se era ele, mas pronto, tá aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique. Seja muito bem-vindos todos aqui da família Simbora. Olha, o suporte passou correndo aqui atrás, vocês viram?
Olha, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. Em plena terça-feira, a gente já está aqui com a casa cheia. E eu quero apresentar para vocês o Luiz Henrique. Muitos de vocês já devem até conhecer o Luiz Henrique, porque ele faz contato com vocês. Quando vocês entram no atendimento, ou vocês falam com o Jordan, ou vocês falam com a doutora Maria Vitória, ou vocês falam com o doutor Luiz Henrique. Então, como ele é assim, um baluarte aqui dentro também da família Simbora, talvez vocês não saibam quem é o Luiz Henrique, já tenho até falado com ele, mas não saibam quem é. Então, agora eu vou deixar o doutor Luiz Henrique se apresentar um pouquinho, dar boa noite para a família Simbora, falar agora pessoalmente com vocês. Simbora, Luiz Henrique. Obrigado pelo convite. Eu quero logo dar boa noite para essa galera que está acompanhando a gente. Eu acompanho diariamente as pessoas no grupo e as dúvidas são muito frequentes. E eu quero me apresentar. Eu sou o Luiz Henrique, eu sou advogado de imigração, especializado em aplicação de visto, consultoria de visto. E agora, nesse momento, eu sou pós-graduando em Direito Migratório e Direito Internacional. Então, eu trabalho da família Simbora e também sou advogado de imigração. E atualmente, junto com a Maria Vitória, eu tenho o canal Direito Além das Fronteiras. Estamos começando, trazendo conteúdo sobre Portugal, conteúdo sobre direito internacional, sempre tentando esclarecer as dúvidas e ajudar as pessoas da melhor maneira possível, para que elas possam conhecer os direitos e usufruir de fato desses direitos que elas possuem. Maravilha. E eu vou falar para vocês que o Luiz Henrique vai entregar o ouro nessa noite. Então, mandem um aviãozinho aí para todo mundo que está no Projeto Portugal, que é para mais pessoas receberem essas dicas do Dr. Luiz Henrique, tá? E olha, modéstia à parte, ele preparou um roteiro muito especial para vocês. Vou pedir aqui para o moderador colocar o perfil dele, o perfil do trabalho dele também, Direito Além das Fronteiras, como ele falou. Ele é advogado na família Simbora e ele também tem o perfil dele. Ele tem um canal no YouTube também com o mesmo nome, tá? Então o moderador vai deixar aqui o perfil dele para vocês irem lá seguir, conhecer um pouco mais do trabalho dele. E é isso, vamos começar porque a galera tá ansiosa pelo conteúdo, tá, pessoal? Então vamos lá. Olha, a gente separou aqui várias perguntas da caixinha, tá? Que vocês mandaram na caixinha. Vocês podem fazer perguntas aqui também. A equipe tá de olho vendo aquelas perguntas mais recorrentes, tá? Pra gente poder responder atendendo a maioria, digamos assim. Então a equipe está de olho. E a equipe também está de olho, pessoal, em quem está interagindo de verdade aí na live. Porque, assim como na live passada, né, Luiz Henrique? Sim. A gente vai presentear quem estiver interagindo, porque a sua dúvida, às vezes você fica com vergonha de perguntar, mas a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Então, pode interagir aqui com a gente, colocar a sua dúvida, porque a equipe vai escolher, não é sorteio, tá, gente? A equipe vai escolher as 2 pessoas que estiverem mais interagindo hoje aqui na live para ganhar uma premiação. Hoje nós temos como premiação o Manual Simbora para Portugal e temos uma consultoria de 1 hora, tá? Então vão lá comentando, vão interagindo, que a equipe está de olho em vocês. Então eu queria começar, Luiz Henrique, te perguntando o seguinte. Muita gente chega lá, é a pergunta de milhão. Chega lá no nosso direct, né? Chega nos WhatsApp, chega no atendimento da família Simbora. E também quando a gente recebe as pessoas na consultoria, a primeira pergunta é: qual o passo a passo? O que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa? Vamos lá. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer se eu decidir morar legalmente em Portugal? Me conta. Bom, exatamente. Eu fico muito feliz quando chega essa pergunta e ainda bem que é bem frequente. Como eu faço para morar legalmente em Portugal? Então, você querendo morar legalmente no país, você querendo entrar legalmente no país, já é um passo muito importante para que você possa, de fato, residir legalmente, ter a sua vida tranquila, dentro da lei, sem ter nenhuma preocupação em relação à imigração, enfim, poder viajar pelos países que fazem fronteira, como turista, enfim. E qual seria esse passo a passo? Como que eu faço para morar legalmente no país? Bom, o primeiro passo para isso, que é o tema da nossa live, que é o primeiro passo para que você possa morar legalmente no país, é que você consiga identificar qual tipo de visto de residência que cabe a você, que se adequa ao seu caso. Porque existem vários tipos de visto de residência e você deve tentar identificar qual deles você consegue aplicar, qual deles mais se aproxima do que você está buscando. Porque às vezes acontece muito de um cliente chegar comigo, eu quero aplicar para o visto tal. Mas quando você vai fazer uma análise minuciosa do perfil do cliente, você acaba percebendo que existe a possibilidade dele aplicar para outro tipo de visto, que mais se adequa à necessidade dele. Então, assim, dentre os vistos de residência, você tem visto de procura de trabalho, visto para quem é nômade digital, ou seja, que trabalha de forma remota para qualquer lugar do mundo, mas quer morar em Portugal,
visto D7, que é para pessoas que são titulares de rendimentos passivos, ou seja, pessoas que são aposentadas, pensionistas, pessoas que recebem dividendos de alguns investimentos, que vivem de aluguéis, que vivem, enfim, que recebem algum tipo de renda passiva e quer morar em Portugal. Então, existem vários tipos de visto e cada um deles tem a sua peculiaridade, cada um deles tem as suas comprovações específicas. Então, o primeiro passo para quem quer morar em Portugal, olha aí, o primeiro passo para quem quer morar em Portugal é identificar qual tipo de visto se adequa a você e, se você vier com a família, qual tipo de visto se adequa a você e à sua família, entendeu? Esse é o primeiro passo. Perfeito, maravilha. Eu sempre falo isso, né? Que a análise de perfil ela é muito importante nesse planejamento inicial. Por quê? Algumas pessoas que nos procuram, pessoal, chegam e falam assim: Júlia, eu vou aplicar para o visto para procura de trabalho. Tá tudo bem, é um excelente visto, é o visto mais acessível, inclusive, é o visto considerado menos burocrático hoje, diante de todos os vistos que tem aí, e qualquer pessoa pode aplicar para o visto para procura de trabalho. Entretanto, o visto para procura de trabalho ele te condiciona a chegar em Portugal e dentro do prazo de 4 meses, prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, no total de 6 meses, você tem que conseguir um trabalho com um contrato assinado, formalizado, fazer o seu agendamento no CEF, para aí sim transformar esse visto em autorização de residência. Mas existem pessoas que fazem jus a solicitar o visto D7, por exemplo, que muita gente pensa que é o visto só de aposentados, porque ele ficou conhecido como visto de aposentados, né? Mas ele não é só para aposentados, né, Henrique? Ele pode ser solicitado por outras pessoas que tenham o quê? Além de aposentadoria. Qualquer pessoa que seja titular de rendimento passivo. Pessoas, por exemplo, que vivem de aluguel de um imóvel, aquele famoso três passos, né? Que tu aluga um estabelecimento, fica sublocado, enfim. Qualquer tipo de rendimento passivo que você receba. Então, você pode ser aposentado, você pode ser pensionista. Tem muita gente que chega para a gente que tem alguns investimentos em fundos imobiliários, investimentos em ações e recebem dividendos daqueles investimentos e conseguem ter uma renda passiva que para Portugal, no caso do D7, é ter uma renda passiva superior a um salário mínimo português. Então, para o visto D7 existem várias possibilidades. Assim como existe possibilidade para quem é trabalhador independente, para quem tem um contrato, para quem já tem um contrato de trabalho, para quem quer investir em Portugal. Então, eu falo bastante isso no dia a dia, que hoje, para mim, não faz sentido a pessoa vir como turista diante da diversidade de visto de residência que você pode aplicar, que pode se adequar ao seu caso, para que você possa morar legalmente no país e o processo de legalização é muito mais rápido, é muito mais célere. Com certeza. E olha, falando nisso que você está falando, em relação até a uma quantidade enorme de vistos, e ainda tem alguém que insiste, né, para vir como turista, é claro que todo mundo tem o direito à decisão de vocês, mas pensem, você vai levar, se você vier como turista, você nem sabe, não dá nem pra gente falar hoje em quanto tempo. Antigamente a gente dizia, vai demorar 1 ano, 2 anos com a manifestação de interesse. Agora a gente já nem sabe mais quanto tempo, pessoal. Já perdemos a conta. Então, assim, não faz sentido com a quantidade de visto que tem. E aí eu vou aproveitar, colocando aqui a pergunta do Erivelton Lucena, que ele perguntou assim, Luiz Henrique, quais os benefícios para brasileiros que vão com vistos? Vale mesmo a pena? Com certeza. Então, eu preciso primeiro informar o que acontece para quem chega sem um visto. A gente tem muitos relatos atualmente, inclusive eu li uma matéria recente que cerca de 80 brasileiros por mês estão sendo deportados para o Brasil, estão voltando para o Brasil, porque não estão conseguindo se manter em Portugal. Então, o primeiro passo para que você possa morar em Portugal, para que você possa viver esse sonho de morar em Portugal e usufruir de serviços públicos de qualidade, de segurança, é que você tenha um planejamento, que você tenha uma orientação correta. E no caso do visto, é completamente diferente, porque quando você vai aplicar para o visto, você tem as comprovações financeiras. Então, de qualquer maneira, você vai se preparar para aquilo. Você vai ter um resguardo para que você possa chegar em Portugal e procurar um emprego, para que você possa se estabilizar no país. Já quem chega com visto, o processo é demorado. Quem entra como turista, para que consiga a sua autorização de residência, para que possa morar de fato legalmente no país, precisa da entrada na manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse, a fila de espera para a resposta até o começo de 2023 era de até 2 anos. E durante esse período você não poderia sequer sair do país para ir para o Brasil, por exemplo, porque o seu processo seria perdido. Então, se você vai como turista, você tem toda uma burocracia, toda uma demora para conseguir se legalizar, para ter a sua autorização de residência. E qual o benefício para quem vai com visto?
O processo de conseguir autorização de residência para quem chega com visto é muito mais célere, é muito mais rápido, porque acontece muito dos nossos clientes já vir com um agendamento no CEF. O CEF é o Serviço de Estrangeiros de Fronteira. Então você deve chegar em Portugal dentro do período de validade do seu visto e conseguir, se você não tiver diante do visto o agendamento no CEF, solicitar o agendamento no CEF e com o fundamento legal do seu visto, você solicita a sua autorização de residência. O visto de residência, ele tem a validade de 120 dias, via de regra. E dentro desse período, você deve conseguir a autorização de residência, que é o documento que permite, de fato, que você resida legalmente no país. A autorização de residência tem, em média, o comum é que ela tenha duração de 2 anos. E você vai renovando de 2 em 2 anos até você ter 5 anos morando legalmente em Portugal para que você solicite a sua residência permanente, a sua cidadania portuguesa. Então, para quem vem com visto, esse processo de conseguir autorização de residência é muito mais rápido, é muito mais célere. O CEF responde mais rápido, o CEF não tem essa fila de espera de 2 anos. Assim, dentro de 3, 4 meses, em média, você consegue a sua autorização de residência. Então, o benefício para quem chega com visto é muito grande. Então, diante dessa gama de vistos, dessas diversas possibilidades de visto, não faz sentido hoje você vir como turista. Perfeito, Henrique. Olha, a Fabiana Lima falou aqui que essa live de hoje já está sendo uma mentoria. Muito obrigada, Fabiana. Que bom. A gente alinhou muito o conteúdo. E assim, é importante destacar também que a gente vai falar como você pode aplicar para o visto sozinho, o que você deve fazer, quanto custa, enfim. Ou seja, então, segue, mesmo, continua na live. Continua na live, é uma mentoria. Mas eu não sei, Henrique, eu acho que a gente tem que colocar aí, a gente tem que chegar pelo menos a quanto? Olha, vamos pelo menos a 85, das 75, pelo menos a 85, para a gente começar a ensinar como é que aplica o visto. Então, vai mandando aí o aviãozinho para as pessoas, tá? Olha, eu queria dizer que a Sabores da Lucy queria agradecer, que ela disse que ela tem o nosso manual, colocou um monte de palmas, espero que você esteja gostando. Ai, gente, eu adoro quando acontece isso desses corações. Ela disse que tem um manual, espero que você esteja gostando, espero que esteja te ajudando aí no seu projeto para Portugal. E ela também perguntou, eu vou juntar aqui, Henrique, só para a gente ser mais célere, eu vou juntar aqui, obrigada, Nath. Eu vou juntar aqui 2 perguntas para você responder as 2 juntas, porque uma tem a ver com a outra, tá? Vamos lá. Cadê a pergunta? Meu Deus, eu tinha separado aqui. O Clodoaldo, a pergunta do Clodoaldo. Deixa eu achar aqui. Ai, gente, tá aqui. De todos os vistos, qual o melhor e mais fácil de tirar? E como tu vais falar, eu já sei qual é o visto que tu vais falar, eu já aproveito para colocar aqui a pergunta da Lucy, que é: o visto para procura de trabalho tem acompanhamento familiar? Então, tu já responde 2 e uma que eu já sei que uma tem tudo a ver com a outra. Vamos lá. Certo. O visto mais fácil e o mais rápido é o que se adequa a você. O processo de demora do visto, no caso, o processo de análise do visto, após o envio da documentação, tem um prazo médio de 60 dias para qualquer tipo de visto. Então, assim, não tem um visto que seja mais rápido, mas talvez o que você estivesse esperando que eu respondesse é em relação ao visto mais acessível. Porque se você for pensar do aspecto financeiro, em relação às comprovações financeiras, o visto mais acessível atualmente é o de procura de trabalho. Mas em relação a tempo mesmo, o prazo médio de análise do visto são 60 dias. Então, independente do visto que você vai aplicar, esse prazo se mantém. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais demorado, mas a média são esses 60 dias mesmo. E qual foi a outra pergunta? Se cabe acompanhamento familiar no visto para procura de trabalho. Então, infelizmente, o visto de procura de trabalho não permite, não prevê legalmente o acompanhamento familiar. Então, você não consegue solicitar juntamente ao seu visto, simultaneamente à solicitação do seu visto de procura de trabalho, você não consegue solicitar o acompanhamento familiar para que você já possa ir legalmente com seus familiares daqui do Brasil, já com visto de acompanhante familiar. O que acontece? Essa não tem previsão legal, mas tem sido uma alternativa utilizada por muitos imigrantes, que tem sido, no caso, o reagrupamento familiar. Muita gente leva os seus filhos menores como turista e, ao chegar em Portugal, com o filho já em Portugal, faz o reagrupamento. O visto de procura de trabalho não prevê o acompanhamento, mas essa tem sido uma alternativa, a gente precisa falar a realidade, essa tem sido uma alternativa muito utilizada pelos imigrantes. E apesar de ele não possibilitar o acompanhamento, o visto possibilita o reagrupamento.
Então, você pode ir para Portugal, conseguir o seu contrato de trabalho, conseguir a sua autorização de residência, e com a sua autorização de residência em mãos, você deve ir ao CEF e solicitar o reagrupamento do seu familiar que estiver no Brasil ou que já estiver em Portugal. Então, você não consegue sair do Brasil com seu familiar já legalizado. Mas a partir do momento que você consegue a autorização de residência, você consegue reagrupar o seu familiar que estiver no Brasil ou já estiver em Portugal. Perfeito. Olha, Luiz Henrique, a Gleice Hor, eu acho que eu tô falando certo, se eu estiver falando errado, desculpa, tá? Mas ela pediu, Júlio, por favor, responde a minha pergunta. A pergunta dela é bem complexa, te vira. Ela falou o seguinte: nós vamos, eu e meu marido, mais um filho de 18 anos, uma filha de 14, um filho de 8 e um filho de 3. Qual visto devemos pedir? É agora, resolve aí o problema dela. Bom, o primeiro passo do visto é você identificar qual que é o seu objetivo em Portugal. Se o seu objetivo for procurar trabalho, o visto de procura de trabalho se encaixa ao seu caso, ao caso do seu marido, ao caso do seu filho. E tem que trabalhar com a possibilidade também, trabalhar com a informação de que o visto não prevê o acompanhamento familiar. Então, talvez, como alternativa a isso, você poderia fazer um curso técnico de nível superior, você poderia aplicar para o visto de estudos e solicitar o acompanhamento para esses familiares. Então, existem várias possibilidades que você precisa observar e tudo depende muito do seu objetivo em Portugal. Certo. É aquilo que a gente falou da análise de perfil, né? Você Exatamente. é preciso ver, porque, por exemplo, às vezes você Ó, tem, por bateu exemplo, 85, a gente vai ter que falar, não tem jeito. vai ter, né? É, filho, olha aí, bateu isso aí. Então a gente vai ensinar, a gente não, peraí, só terminar aqui de responder essa pergunta, mas acho que a gente pode começar ensinando para aplicar o visto para procura de trabalho, né, Henrique? O que é que tu acha? Pode ser, pode ser. Tá. O processo é muito Ainda similar. não, ainda não. Tu vai só responder só mais uma pergunta aqui. Peraí, rapidinho. No caso do visto D7, gente, eu não vou achar agora quem perguntou. Peraí. No visto D7, alguém perguntou aqui. Ah, tá aqui. A S. Beleza Labelle. Como comprovo a renda no caso do visto D7? Eu quero aproveitar também para tu responder junto com essa, uma que eu perdi aqui no meio do caminho, que perguntou assim, se com visto D7 pode trabalhar. Certo. Em relação à comprovação de renda, existem várias formas de você demonstrar que você possui essa renda mensal. Exemplo de pessoas aposentadas é demonstrar o contra-cheque, demonstrar a portaria de aposentadoria, demonstrar realmente o recebimento através dos extratos bancários, imposto de renda. Então, depende de como você vai se enquadrar no D7, mas existem diversas maneiras, diversas formas de você demonstrar essa renda. Então, assim, existem casos, por exemplo, de pessoas que recebem dividendos e elas vão demonstrar ali no imposto de renda quanto que elas investem anualmente, quais são qual o valor que ela recebe anualmente de dividendos, nesse caso. Enfim, existem diversas maneiras de você demonstrar. Geralmente são extratos bancários, contra-cheques, imposto de renda. Varia muito de acordo com da forma que você vai se enquadrar o D7. E sim, você pode trabalhar vindo com o D7, assim como no visto de estudos. O visto de estudos também permite que você possa trabalhar e estudar em Portugal. O que é necessário é que você consiga conciliar o seu trabalho com a sua carga horária de estudos, porque o objetivo principal é estudar. Então, você precisa ter um equilíbrio nesses horários para que você também possa trabalhar e estudar. O D7 também permite que você possa chegar em Portugal e trabalhar. E acontece muito também de alguns clientes me perguntarem porque eles já são aposentados no Brasil, se isso poderia impactar na aposentadoria deles, enfim. E não, você pode ser aposentado pelo INSS, não tem problema nenhum, e chegar aqui em Portugal com o D7 e trabalhar no mercado de trabalho português de forma comum, sem problema nenhum. Show, maravilha, Henrique. Olha, então vamos agora ao grande ouro. Vamos começar ensinando a galera como aplica. A gente prometeu, agora tem que cumprir. Vamos lá, ensinar a galera como é que aplica para o visto de busca de trabalho, porque tem gente que não considera um bicho de 7 cabeças. Eu sei que para algumas pessoas é um bicho de 14 cabeças, né? E ao mesmo tempo a gente entende por quê. Por mais que eu seja advogado, que o Luiz Henrique seja advogado, o processo não é tão didático como poderia ser. A gente reconhece que realmente, no início foi divulgado que qualquer pessoa conseguiria aplicar sozinha. Tá, você pode aplicar sozinha, você consegue aplicar sozinha, mas é natural, não se sinta diferente ou não se menospreze se você não conseguir aplicar sozinho, porque o processo não é assim tão didático. Mas a gente descomplica para você. Vamos lá, Henrique, dá o teu show aí, começa. Como é?
Bom, então, se você estiver no Brasil, existem duas maneiras de você aplicar para o visto de procura de trabalho. Existem duas plataformas que você pode optar para aplicar para o visto de procura de trabalho ou para qualquer outro tipo de visto de residência. E quais são elas? A VFS Global e o eVisa. A VFS Global possui 5 sedes espalhadas pelo Brasil. E cada sede dessa atende a estados específicos. Então, a VFS Global atende a todos os estados brasileiros. Já o eVisa atende a estados específicos. E o processo é feito através da submissão de documentos no site, enfim. São processos diferentes. Então, você pode optar pela VFS ou pelo eVisa, mas é algo muito similar. Você precisa identificar o checklist de documentos do seu visto. Tanto no eVisa quanto na VFS, é o mesmo checklist. Então, você vai precisar de preencher o seu formulário de visto, preencher o checklist de visto, você vai precisar de 2 fotos 3x4, você vai precisar de um seguro viagem válido ou PB4. O PB4, que é gratuito, você consegue substituir pelo o seguro viagem pelo PB4. E o PB4 é solicitado diretamente no site do governo federal, mais especificamente no Ministério da Saúde. Você vai precisar apresentar certidões de antecedentes criminais apostiladas, você vai precisar apresentar requerimento de registro criminal português. E esses documentos você deve reunir todos, cada visto tem seu checklist específico, você deve reunir esses documentos e você vai fazer o envio pelos correios. Então, essa documentação, juntamente com o seu passaporte, é enviada pelos correios para a sede da VFS ou para o eVisa, para o consulado que atender, que o eVisa indicar. E esse documento vai ser enviado pelos correios e vai ser analisado a concessão ou não do seu visto. Mas o processo é muito parecido. Então, você deve identificar o visto que mais se aplica a você, você deve reunir os documentos presentes no checklist e enviar pelos correios para que essas plataformas façam uma espécie de filtragem e encaminhem diretamente para o consulado português. E chegando no consulado português, cabe a eles analisar o deferimento ou não do seu visto. E qual seria o custo? Rapidinho. A S Beleza Labelle perguntou o seguinte: se tiver o consulado na cidade dela, ela pode ir direto no consulado ou ela é obrigada a aplicar, a mandar para a VFS antes? Não. Você deve procurar ou o eVisa ou a VFS. O consulado não tem mais essa relação direta com o aplicante do visto. Então, essas plataformas fazem essa intermediação com o consulado português. Então, você não pode simplesmente chegar no consulado e aplicar o visto. Não, você precisa ter agendamento, você precisa ter esse envio de documentos, enfim. Mas se você quer aplicar para o visto, ou pela VFS ou pelo eVisa. Okay. E assim, você falou sobre o visto de procura de trabalho. Qual seria o custo da aplicação desse visto? Bom, as taxas consulares, junto com o serviço de courrier, que é o serviço de devolução do seu passaporte, porque o seu passaporte vai junto com os documentos, vai para o consulado e eles já vão devolver com o resultado, se Deus quiser, com a aprovação, já vão devolver o seu passaporte na sua casa. Então, você paga as taxas consulares mais o serviço de courrier. Esse valor varia muito da região que você está aplicando o visto. Então, vai depender muito de onde você fizer essa aplicação. Mas, em média, você vai gastar em torno de R$ 800 com as taxas consulares mais o serviço de devolução do passaporte. O que você vai precisar gastar também é com o apostilamento diária da sua certidão de antecedentes criminais. Você vai se dirigir, essa certidão você emite no site da Polícia Federal, sai no mesmo momento, e você vai levar a sua certidão no cartório de títulos e notas da sua cidade e solicitar o apostilamento diário. Esse apostilamento serve para que o seu documento tenha validade internacional, seja reconhecida internacionalmente. E você vai gastar nesse apostilamento algo na casa dos R$ 120. Esse é o preço médio de apostilamento pelo Brasil. Você pode achar algo mais caro ou algo mais barato, mas é R$ 120 a média de preço. E esse é o valor que, de fato, no caso do visto de procura de trabalho, esse é o valor que, de fato, você vai gastar para a aplicação do visto. As demais comprovações financeiras servem somente para que você demonstre que tem a capacidade financeira, tem a disponibilidade financeira para se manter em Portugal durante o período que você estiver no país, entendeu? Então, você não vai desembolsar o valor, você vai demonstrar a disponibilidade em conta.
Tá, então a comprovação financeira ela só tem que estar lá na conta, eu tenho que juntar o extrato e comprovar. E de fato, para aplicar entre taxas consulares, entre apostilamento, essas coisas, eu vou gastar então menos de R$ 1.000, é isso? Exatamente. E isso vai ser mais ou menos o custo de quase todos os vistos, porque o que você paga de taxa consular é o mesmo, e devolução de passaporte é a mesma coisa, e o apostilamento também somente da certidão de antecedentes criminais. Então, o que você vai gastar mesmo vai ser menos de R$ 1.000 para aplicar o visto. Ok, beleza. Isso é Eu, super importante porque a gente sempre fala que o visto para procura de trabalho ele é o visto mais acessível. Então, isso é super importante vocês saberem que vocês precisam da comprovação financeira, vão gastar menos de R$ 1.000 em relação a taxas consulares, como o Henrique já explicou aqui. E tem outra questão também, Henrique, a galera sempre pergunta sobre a passagem. Agora abre o jogo aí sobre essa passagem. Afinal, eu preciso ter a passagem comprada e de volta ou uma reserva atende os requerimentos da VFS? Me explica. tá, antes da gente entrar na questão da passagem, eu vi algumas pessoas perguntando sobre o valor em conta. Então, esse valor você vai precisar demonstrar que você tem em conta para qualquer tipo de visto no momento da aplicação. Então, quando você for aplicar, você vai precisar demonstrar os meios de subsistência necessários de acordo com o tipo de visto que você está aplicando. Agora, vamos passar para a questão da reserva de passagem e reserva de hospedagem. Via de regra, nos vistos, você vai precisar demonstrar que você vai ter aonde ficar em Portugal, pelo menos pelo período de 120 dias. Então, você vai precisar demonstrar que você tem uma reserva de hospedagem, uma reserva de passagem. Para a aplicação do visto, você não vai precisar pagar já a sua passagem de retorno, no caso, a sua passagem de ida, você não vai precisar pagar a sua hospedagem, porque você pode apresentar apenas a reserva no momento da aplicação do visto. Isso porque o consulado entende que, como você ainda não tem o resultado do visto, você não sabe se você vai ser aprovado ou não. Não faz sentido você já fazer o pagamento da sua hospedagem, fazer o pagamento da sua passagem, se você não tem a resposta. Então, para a aplicação do visto, você pode apresentar somente a reserva de passagem e a reserva de hospedagem. Isso é o que está sendo exigido hoje. Porque, enfim, a VFS, o consulado, interpretam de maneira diferente, mudam a interpretação de acordo com o que eles acham que é o mais correto. Então, pode ser que amanhã isso mude. Mas hoje, você pode aplicar para o visto somente com a reserva de passagem e com a reserva de hospedagem. Certo. A Fernanda Oliveira, ponto 40, perguntou: posso pedir carta convite para o nosso amigo? Eu imagino que é para a hora da solicitação do visto. Ela pode comprovar essa hospedagem, essa questão da passagem de volta, alguma coisa assim. Ela pode substituir pela carta convite? Sim, como é que funciona? Os cidadãos membros de países que compõem a CPLP é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, países que falam língua portuguesa, tem uma condição especial para aplicação de visto em Portugal. E qual seria essa condição? É a possibilidade de você apresentar um termo de responsabilidade, que é a famosa carta convite, assinada por um cidadão português ou por alguém que possui a autorização de residência em Portugal. E essa pessoa vai se responsabilizar financeiramente pelos seus meios de subsistência, ou seja, pela sua hospedagem, pela sua estadia, pelos valores que você precisa comprovar para o visto. Então, você vai precisar de alguém em Portugal, alguém que seja cidadão português ou que tenha autorização de residência para apresentar por você, essa pessoa vai precisar apresentar por você essa disponibilidade financeira. Tá, e essa certidão, essa carta convite tem que ser autenticada, né, Sim, no notário você vai aqui. precisar autenticar no cartório aqui de Portugal, você vai precisar apresentar, no caso, o contrato de arrendamento desse cidadão que está assinando a carta, apresentar a autorização de residência, ou então o BI, no caso, o bilhete de identificação, o passaporte, enfim, você vai precisar demonstrar alguns documentos para demonstrar a validade, a veracidade dessa carta convite, entendeu? Então a pessoa vai se responsabilizar por você durante o período que você precisar aqui em Portugal. Beleza. Olha, Henrique, o pessoal está perguntando muito aqui, a equipe está colocando. A Isabela Cristina perguntou e é dúvida de muitos, então você pode usar a pergunta dela para responder várias pessoas que perguntaram. Se tem que ser em um banco de Portugal ou pode ser um banco digital. E a Lucy também perguntou se pode ser conta na Wise. E aí? Certo. Então, apenas um visto, que é o visto D7, existe a peculiaridade, existe a necessidade de você ter uma conta bancária em Portugal. No visto D7, você precisa ter o valor de 12 meses de 100% do salário mínimo português, ou seja,
12 vezes 760, que vai dar 9.120 euros, que você precisa ter depositado em conta de Portugal. O visto D7 é o único visto que você precisa ter um valor depositado em conta de Portugal. Os demais vistos, o visto de estudo, visto de procura de trabalho, visto de nômade digital, você pode aplicar com o valor em conta de banco do Brasil. Conta com banco, pode ser banco digital, pode ser banco com agência física, mas não é aceita a Wise. Você pode aplicar com valor em conta, por exemplo, em bancos como o Nubank, Banco Inter, enfim, você pode aplicar, desde que esse banco seja um banco brasileiro, tenha agência no Brasil, você pode usar esse banco, os extratos bancários dessa empresa para demonstrar as comprovações financeiras. Mas a Wise não é aceita. Portugal, o consulado português entende que por ser que é o Wise, no caso, é como se fosse uma remessa de transferência internacional. Então não é considerado um banco. Então ele não é aceito aqui em Portugal, não é aceito para aplicação de visto. Né? Isso. Tá, muito bem. Aqui a Érica Márcio Gamboa perguntou: tem que ser em euro ou em real o extrato? Não, pode ser em conta, como eu disse, somente no visto D7, que tem essa peculiaridade que você precisa ter o valor de 9.120 euros depositados em conta de Portugal. Os demais vistos você pode apresentar o valor em real e depositado em conta do Brasil. Não tem problema nenhum. Certo. Aí a pessoa reuniu tudo, já tem a comprovação financeira, já pagou as taxas, já fez tudo que tem que fazer. E agora, qual o próximo passo? Bom, no final da consultoria, a gente sempre faz o preenchimento do formulário de visto para a pessoa, para o cliente, porque esse é o documento, não é o documento mais importante, porque você vai precisar apresentar todos os documentos, mas é um documento muito, 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 muito necessário, muito importante na aplicação do visto. Então você precisa ter uma análise muito minuciosa, atentar-se para o preenchimento do formulário em todos os campos, nos campos de assinatura, porque é o documento que é o coração da aplicação do visto, é o formulário. Então, a gente pede que você tenha muita atenção, porque a VFS, o Consulado Português, analisam de forma bem criteriosa. Então, você tem que ter muita atenção no preenchimento do formulário e no envio da documentação na forma correta, porque existe uma forma correta de você enviar a documentação, precisa estar na ordem do checklist, enfim. Então, você precisa ter muita atenção no momento de que você finalizar a documentação e preencher o seu formulário. Você deve se atentar a todos os campos de assinatura, certificar-se que você preencheu tudo de forma correta, porque qualquer preenchimento incorreto pode ser já na retificação de dados, pode ser já na complementação de documentos, às vezes até no indeferimento do visto. Então você precisa ter muita atenção no preenchimento do seu formulário. Tá, e aquela história do IFP, que tem que ter o cadastro no IFP, tem que manifestar o interesse de trabalhar em Portugal lá no IFP. Como é que a gente faz? No visto de procura de trabalho, você precisa entrar no site do IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, se eu não me engano. Isso. É o IFP. E você vai se cadastrar, você vai submeter um formulário declarando que você vem para Portugal, demonstrando quais são as áreas que você tem experiência no Brasil, quais as áreas que você quer atuar em Portugal, quantos anos de escolaridade você tem. Enfim, você precisa fazer o preenchimento desse formulário no site e juntar essa declaração no meio da sua documentação, no caso do visto de procura de trabalho. Então, o IFP também é um documento importante, é um documento peculiar do visto de procura de trabalho. Essa aplicação, essa submissão do formulário, você faz diretamente no site do IFP. Tá, e a Gleice perguntou o seguinte: existe um prazo para o visto de trabalho? Ela perguntou assim, ela indo em janeiro, por exemplo. Ela aplicando, tendo visto em janeiro, ela pode viajar em setembro? Então, eu queria que tu falasse tanto do prazo de antecedência, quanto tempo tem que ser de antecedência para aplicar para o visto, e também depois que sai. Por exemplo, eu falo que eu vou viajar dia 17 de janeiro. Eu posso, por exemplo, entrar em dezembro como turista e já ficar aguardando a validade do meu visto? Conta aí para a galera. Perfeito. Como é que funciona a validade do visto? Quando que ele começa a contar? Quando começa a vigência do visto? Quando você preenche o formulário, você indica uma data que você pretende chegar em Portugal. A antecedência máxima dessa data, ou seja, se você quer a antecedência máxima que você pode aplicar para o visto são 3 meses. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu quero chegar em fevereiro de 2024,
eu tenho que aplicar para o visto, eu só posso aplicar para o visto a partir de dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Tem que ter, desculpa, a partir de novembro. Você tem que ter 3 meses de antecedência para a aplicação do visto. E é exatamente a partir da data que você indicou no formulário que vai começar a vigência do seu visto, a validade do seu visto. Então, eu não posso aplicar para o visto agora, para ir somente em setembro de 2024. Eu não posso aplicar para o visto, ter o visto concedido para fevereiro e antes dessa data. Você deve chegar, o recomendado é que você chegue na data que você indicou, na data prevista para você entrar no país. Porque vai ser a partir dessa data que o seu visto vai ter validade. Então, você deve chegar na data indicada, conforme o seu formulário de visto. Perfeito, é isso mesmo. Porque se a gente está lá fazendo uma manifestação, está dizendo, está na carta de intenção dizendo que vai em tal data, eu sei que a ansiedade é grande, pessoal, mas olha, não faz sentido, porque senão é como se você estivesse trapaceando no jogo. Imagina, você vai aplicar para o visto para busca de trabalho, onde você vai ter 4 meses prorrogáveis por mais 60 dias para conseguir o contrato de trabalho. Aí você pega e fala assim, não, mas eu vou um mês antes como turista, ganho esse tempinho aí para buscar a vaga, então não faz sentido, né? Não tá casando, não tá batendo essa informação. Olha, peraí que eu quero fazer aqui uma pergunta. A Nanda Santana perguntou: teria um visto mostrando o passo a passo como preencher? Um vídeo, desculpa. Olha, o vídeo não tem aqui, mas a gente tem um manual, no nosso manual Simbora para Portugal, que tem um link lá na nossa bio. A gente ensina como aplicar para o visto para procura de trabalho. Inclusive, tem lá os prints, né, Luiz Henrique, do site e tudo, mostrando como é que faz um mini tutorial, mostrando como é que você pode aplicar o visto para busca de trabalho. Mas eu quero dizer para vocês, já vão brigar comigo que eu tô dando spoiler, tá? A gente está construindo um material tão especial para vocês, mas um material tão especial. Vocês estão achando essa live mentoria, vocês não têm noção do que a gente está preparando para vocês conseguirem fazer o processo de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, tá? Dá para aplicar sozinho? Dá, mas a gente sabe que existem algumas cascas de banana. E assim, a gente não está nem falando para vocês contratarem a consultoria da família Simbora. A gente está falando para vocês procurarem ajuda profissional para absolutamente tudo. Não só para a questão da aplicação do visto, mas para te orientar no planejamento. Tem muita gente. Ontem a gente recebeu uma pergunta aqui na caixinha que a pessoa falou, eu até coloquei nos stories, que a pessoa falou assim: eu estou totalmente perdido ainda em relação aos vistos. E é normal, a gente está aqui para isso. É normal, você não tem a obrigação de saber. Nós temos. Então, às vezes, é como a gente falou, você pode aplicar para o visto errado, tendo condição de aplicar para um outro visto que te daria, por exemplo, uma autorização de residência que não ficasse condicionada, por exemplo, à submissão da contratação no emprego. Então, tem muita coisa que a gente pode conversar na consultoria. Então, pode ser com a família Simbora, a gente vai amar, mas se não for com a família Simbora, não saiu o coração agora. Mas se não for com a família Simbora, pode ser com qualquer pessoa que vocês conheçam, né? Que alguém indique, que aconselhe para vocês, de ter esse acompanhamento mesmo profissional, porque é super importante, porque é um passo muito importante que você vai dar com a sua família, né? Então, é isso. Assim, existe a possibilidade de você aplicar de forma individual. E assim, se você tiver um tempo, tiver paciência para fazer essa aplicação, você consegue aplicar de forma individual. Agora, se você dispuser de condições de contratar uma consultoria, eu recomendo fortemente que você faça isso, porque vai ser pelo menos mais uma pessoa analisando juntamente com você, checando seus documentos, percebendo se está tudo na ordem correta, se o preenchimento está correto. Então, se você tiver a disponibilidade financeira de contratar uma consultoria, eu recomendo que você faça isso, porque é mais uma segurança, é mais um apoio para que você possa aplicar da melhor maneira possível. E assim, se você quer viver esse sonho de morar em Portugal e você tem as condições para isso, você deve fazer da melhor maneira possível. E assim, particularmente puxando assim a brasa para nossa sardinha, na família Simbora a gente se envolve com o projeto de vocês e a gente faz de tudo para que ocorra da melhor maneira possível a sua aplicação de visto para que você possa chegar logo aqui em Portugal e desfrutar de tudo que o país tem para oferecer. Aí, Henrique, eu tô falando, tu tá falando aí, eu tô aqui rindo, porque eu tô feliz da vida, tô igual um pombo com o peito tufado, assim, do tanto de feedback legal que tá chegando aqui nos comentários, de quem já é Família Simbora. A Caroline falou: tô amando ser Família Simbora, já contratei o serviço da Família Simbora. Daí tem outras pessoas aqui falando que vão contratar, muita gente elogiando, hashtag sou Família Simbora. Ai, que legal. Pedro sempre presente aqui nas nossas lives, valeu, meu querido. Que mais? Doutor Henrique. Olha, Henrique, esse comentário. Heloísa Helena, conhece? O doutor Henrique é muito competente e interessado em verdade. Amo. Por acaso você está cuidando do visto dela, né, amor? Na verdade, o visto dela já está em fase de análise consular. Eu espero que logo mais já tenha essa aprovação
mais uma aprovação para a família Simbora. Com certeza. Na verdade, graças a Deus, a gente nunca teve um visto negado. A gente tem o maior É, orgulho de sim. falar isso, né? Porque a Essa é gente uma não. marca que a gente trabalha arduamente é uma vitória para manter, inclusive. Com certeza. Isso aí é uma estatística que a gente se orgulha, né, de falar para vocês, porque é a felicidade de vocês e a nossa. Teve até um cliente que chegou na consultoria e aí ele já foi, ele aplicou para o visto, depois ele chegou para o relocation e quando ele veio falar comigo, ele disse assim, olha, Júlia, eu quero te falar que eu achei perigoso, porque a sua equipe me passou tanta segurança que eu não estava preparado para ter um visto negado, porque realmente eu fiquei muito seguro com a equipe. Então, graças a Deus, deu tudo certo, o visto dele e pronto, e depois já foi para os outros serviços. Alguém perguntou, peraí. Aildo Martins, como contratar vocês? Pessoal, pode chamar no direct, pode chamar no link da bio, tem o link Fale com o Jordan, tem o link de atendimento da equipe, tem no o direct, tem o WhatsApp, enfim. A gente está aqui para atender vocês. 100% competente. Obrigada, queridos. Olha, Agles, tenho muitas perguntas, quero ganhar consultoria e depois vou pedir o relocation. Então, para quem não sabe, gente, hoje quem está aqui na live, tá concorrendo à consultoria, mas para isso tem que estar também nos grupos de WhatsApp da família Simbora, porque lá tem conteúdo gratuito diariamente, tem conteúdo exclusivo, inclusive. Nós temos lá nossa mensagem diária, nossas cápsulas, o Você Sabia, que o Jordan tá aí todo dia postando lá para vocês, o Você Sabia, com dicas, com macetes para vocês que são do grupo de WhatsApp da família Simbora. Então, a premiação aqui, a gente está... Obrigada, Meirelles, Shouton, Amanda Live. Então, a gente está aqui falando de coisas boas, mas na verdade a premiação precisa estar aqui, precisa estar nos grupos de WhatsApp da família Simbora. E tem muita gente querendo a consultoria, Henrique. Já não sei como é que a gente vai fazer, né? Sim, e eu acho que é interessante também a gente fazer uma recapitulação, porque tem muita gente entrando. Então a gente tem que fazer um apanhado geral do que foi a live, de qual é o passo a passo. E Pronto, então assim, faça essa síntese aí, porque você sabe que eu sou uma pessoa prolixa, não sou boa de síntese, então arrebente. certo. O primeiro passo para você morar legalmente em Portugal, para você chegar legalmente em Portugal, é que você aplique para um dos tipos de visto de residência que são disponibilizados pelo consulado português. O visto tem validade de 120 dias. O visto é um título de viagem. É só um documento para que você possa entrar legalmente no país. E dentro desse período de 120 dias, você deve solicitar a sua autorização de residência, que é aquele cartãozinho que de fato vai permitir que você resida legalmente no país. Então, o primeiro passo é o visto, identificar o visto que mais se adequa a você e a sua família, e depois, chegando em Portugal, já entrando de forma legal, solicitar a sua autorização de residência. E com a autorização de residência, você pode reagrupar também os seus familiares que já estiverem em Portugal ou os familiares que ainda estiverem no Brasil. Então, morar em Portugal é a partir do visto e depois a autorização de residência. Porque muita gente se confunde também o que seria o visto, o que seria a autorização de residência. São coisas um pouco confusas mesmo, a gente entende. Então, a gente está explicando para vocês de uma forma mais didática que você deve primeiro identificar qual tipo de visto se adequa mais a você, quais são as condições específicas, quais são as comprovações necessárias para esse tipo de visto e ver se você se enquadra nisso ou se você tem outra possibilidade. E você vai conseguir, se Deus quiser, o seu visto, vai chegar em Portugal e vai viver o que a gente está vivendo nesse momento, que é desfrutar de um país que tem condições que, infelizmente, a gente não consegue ter no Brasil, em relação à segurança, em relação a serviços públicos. Enfim, a gente fala muito que, para as crianças, inclusive, a gente consegue visualizar como uma oportunidade muito boa, porque tem a segurança de... A gente tem o Heitor, que é filho do meu tio, que é filho do irmão da Júlia, que tem 9 anos e vai de ônibus para a escola sozinho. E tem a segurança de voltar para casa sem nenhum tipo de problema. Aí a gente perguntou para ele, Heitor, e não tem adultos no ônibus com vocês? Eles não mexem com vocês? Ele fala, não, a gente que mexe com eles. Porque assim, eles têm uma sensação de segurança, têm um conforto que no Brasil, infelizmente, eles não poderiam desfrutar. Então, assim, se você está com esse projeto mesmo, você está se planejando para viver em Portugal e morar num país diferente do que você está vivendo no Brasil, vale muito a pena que você faça um planejamento, que você tenha uma orientação correta para que você possa, de fato, desfrutar desse sonho, desfrutar desse projeto da melhor maneira possível. Então, vale a pena você se programar, vale a pena você contratar uma consultoria da família Simbora, vale a pena você ter a orientação que a gente passa diariamente nos grupos do WhatsApp, aqui pela gente da Júlia, pelo Simbora para Portugal, pelo Direito Além das Fronteiras. Então, a gente está aqui para descomplicar
essa vinda para Portugal. Olha, tu tá falando aí dos grupos, eu tô falando dos grupos, aí o Clodoaldo Marcelino, a Mônica, a Irene, estão perguntando aqui como eu quero entrar nos grupos, como faz para ir no Zap? Suporte, dá para deixar o link fixado ou não? Ou pelo menos nos comentários? Não dá. Tá, não dá, tem que ser através do link mesmo que tá lá na bio, a gente tem o link, entrar nos grupos de WhatsApp da família Simbora. Nos meus stories também, eu coloquei hoje, tá, pessoal, o link de como entrar nos grupos da família Simbora. Não vão ainda não, tá? Fiquem aqui que a gente tem... Olha, eu vou contar um segredo para vocês, no final dessa live eu vou contar um segredo para vocês. Poucas pessoas aqui sabem, tá? Eu vou contar um segredo para vocês. Primeira coisa, vou deixar um spoiler aqui do segredo. Olhem bem para esse rapaz que está aí na frente de vocês, esse advogado maravilhoso que está aí, e olhem para mim. No final eu vou contar um segredo para vocês, tá? De novo, o Romário Souza, como entra nos grupos? Pronto, a gente vai reforçar no final. Tá lá no link dos stories, como eu falei. Olha, o Matheus conseguiu colocar aí, só que vocês vão ter que copiar e colar, não é isso? Tem que copiar. O Matheus colocou, tá? Metscom colocou o link para entrar no grupo da família Simbora. Você pode copiar e colar, colocar no seu navegador e entrar. Não dá spoiler, Fabi. Deixa para eu contar depois. Não dá spoiler, não. A Lúcia. Ai, acho que todo mundo já sabe agora. Gente, não, é meu irmão caçula. Que isso? Olha aqui. Eu sou uma jovem ainda, gente. Eu tenho idade para ter um filho advogado desse jeito. Meu irmão caçula. Que isso? Olha, aproveita para tirar as dúvidas. A gente está aqui para isso. Lindo igual a mãe, com todo respeito. Ai, obrigada. Foi eu que fiz, exatamente. Eu concordo com você. Olha, gente, então a gente falou do visto para busca de trabalho, a gente recapitulou para vocês todo o processo para aplicação do visto. Aqui a gente falou sobre o checklist, falamos sobre as taxas, falamos sobre reunir os documentos, depois o cadastro no IFP. Enfim, demos aqui o ouro para aplicar para o visto para procura de trabalho. É claro que a gente gostaria de falar sobre todos os vistos aqui, mas a gente não tem tempo para isso, até porque a gente quer fazer uma coisa mesmo detalhada. Mas não se preocupem, porque a gente está voltando com as lives da família Simbora. Toda terça a gente vai ter uma nova live aqui e vai chegar também a rodada de novo do Luiz Henrique, que vem trazer mais dicas sobre como aplicar para os vistos para Portugal. Mas, olha, o suporte está falando aqui, o link do bio leva para tudo. Pronto, então vão lá depois que terminar aqui, vão lá no link da bio, mas vão lá nos stories, tanto para pegar o link como para saber o resultado, porque a gente está aqui avaliando, ainda está contando. Olha, a Lúcia quer saber visto de estudante. Coloquem aqui para gente qual é o visto que vocês querem saber. Obrigada, Fê. Coloquem aqui qual é o visto que vocês querem saber mais, porque a gente vai trazer na próxima live, a gente vai falar sobre esse visto. A gente optou pelo visto para busca de trabalho porque é o mais acessível e é o que vocês mais demandam a gente, né? Com dúvidas. Então, coloquem aqui qual é o visto que vocês querem, que a gente já traz mais informações para vocês sobre esse visto, tá? E eu queria saber se... Eu vi duas coisas importantes aqui nos comentários. Alguém perguntou se a gente faz aplicação de visto para quem está em Angola. Mas a gente tem consultoria de visto para quem está em Angola. E assim, você consegue aplicar para um visto, se você é brasileiro, você está morando legalmente fora do Brasil, a gente consegue aplicar de qualquer lugar para quem quer morar em Portugal. Você consegue fazer a submissão da documentação através do e-Visa e faz um agendamento no consulado na região que você estiver. A gente já teve clientes na Irlanda, recentemente teve um cliente no Canadá. Então, existem várias possibilidades para você aplicar, mesmo que você não esteja no Brasil e você está morando legalmente em outro país. Outra dúvida que eu vi falarem aqui foi em relação à R da CPLP, que é a autorização de residência da CPLP. O que foi essa treta? O que está acontecendo? Bom, o que é essa RCPLP? Muita gente me pergunta, chega comigo, eu quero tirar o visto CPLP. Bom, não existe um visto específico CPLP. O que existe, na verdade, é essa condição especial que eu expliquei no início da live, para quem é um cidadão membro de um país que compõe a CPLP. Então, se você é brasileiro, você tem a condição especial de aplicar para qualquer tipo de visto e apresentar a carta convite, apresentar o termo de responsabilidade para que você demonstre que você tem um cidadão europeu, que você tem um cidadão português, ou alguém que possua uma autorização de residência em Portugal, que vai se responsabilizar por você, vai se responsabilizar pelos seus meios de subsistência. E o que foi a RCPLP? A autorização automática da CPLP. O que estava acontecendo? Muitos brasileiros entraram como turista, muitos imigrantes entraram como turista em Portugal em 2020, 2021, 2022, deram entrada na manifestação de interesse e tinha uma fila muito grande que o CEF não estava dando conta de responder aquelas pessoas. E o tempo já estava, 2 anos esperando, é um absurdo. Então, eles
criaram em caráter excepcional a autorização de residência da CPLP, uma autorização de residência automática, que ela não segue os padrões da autorização de residência comum. Não é aquele cartãozinho, é uma folha de papel que ela é reconhecida em Portugal. Então, se você tem a RCPLP, você vai estar legalizado em Portugal, mas não tem reconhecimento pelos países da União Europeia, os países que compõem a União Europeia. Então, assim, hoje você pode, se você chegar com visto aqui em Portugal, você pode solicitar a CPLP. Eu não recomendo, eu recomendo que você faça o procedimento comum do seu visto e consiga aquela autorização de residência do cartão mesmo. Mas é uma Mas, Henrique, possibilidade. uma coisa, se a pessoa chegou aqui com visto para busca de trabalho, ela veio com visto para busca de trabalho. Só que dentro daquele período de validade do visto dela, ela não conseguiu emprego. Ela tem essa possibilidade. Tudo bem que é sempre melhor autorização de residência pelo visto, porque ela vai durar mais, né? E ela vai ter essa condição diferente de ter o cartãozinho, de você poder andar aqui na União Europeia, viajar normal e tudo mais. Mas digamos que eu não consegui, que eu tenho certeza que isso, eu tenho certeza mesmo, porque a gente faz pesquisa direta, a gente faz enquete aqui com vocês, e é uma das dúvidas da galera aqui se eu for com visto para busca de trabalho e chegar eu não conseguir arrumar um emprego, que eu particularmente não conheço essa situação aqui, só se você estiver realmente escolhendo muito seletivamente uma vaga, mas pronto, digamos que você não conseguiu a vaga de emprego. Eu posso aplicar, entrar lá no site do CEF e aplicar para a RCPLP? Sim, você pode fazer isso. Inclusive, se você chegar em Portugal no dia 1 e quiser solicitar a CPLP, você consegue também. Então, se você, digamos que você chegou com visto de procura de trabalho, você está vendo que o seu prazo vai acabar dos 120 dias, dos 180 dias. Você pode solicitar a CPLP para que você fique legalizado em Portugal. Isso é mais uma vantagem para quem entra com visto. Então, você pode até não ter o cartão de residência reconhecido pela União Europeia, mas aqui em Portugal você vai estar legal. Você vai ser um residente. Show. Olha, o pessoal está pedindo só para reforçar aqui. Ah, tá. Antes, a pergunta da Érica. Qual a média para devolução do passaporte com visto? A média de dias, prazo. Então, o prazo médio de análise do visto após o envio da documentação é de 60 dias. E realmente essa média mesmo de tempo que demora para o visto receber o resultado do visto já com a devolução do passaporte já com o resultado do visto. Mais ou menos 60 dias. E esses são 60 dias corridos mesmo. Show. Olha, Lucy, nesse momento a gente está no impasse em relação à CPLP. Quem está acompanhando essa discussão, a União Europeia notificou Portugal acerca da CPLP, da autorização de residência CPLP, porque eles não reconhecem como estando no padrão da União Europeia, que é como o Luiz Henrique já falou, que é aquele padrão do cartãozinho, onde você faz a biometria, a coleta de digitais, a coleta das fotos, e foi mesmo para agilizar, como o Luiz Henrique falou, a questão da RCPLP, para tirar do CEF aquela sobrecarga que tinha em relação à manifestação de interesse. Então, agora está no impasse, Lúcia. Não seria seguro nem responsável da nossa parte de falar que dá para viajar ou que não dá para viajar. A gente precisa ver como é que vai desenrolar isso aí. Olha, o Jordan, agradecer aqui o apoio do Jordan, da Maria Vitória, da Luísa, do Matheus, e eles estão pedindo para a gente reforçar que lá no link da nossa bio tem lá o link para atendimento, tá? Tem um link Fale com o Jordan, tem um link para falar com o Luiz Henrique, para falar com a Maria Vitória, tá lá o link para entrar nos grupos do WhatsApp da família Simbora, tem lá no direct também, a gente tá lá no direct, sou eu que respondo, tá? Quem quiser ir lá falar comigo, eu tô lá. Eu tardo, mas eu não falho, porque, gente, são muitos directs por dia. A equipe é muito mais rápida que eu aconselho que vocês cliquem nos links de atendimento, mas pronto, no direct sou eu quem quiser ir lá conversar comigo, pode falar comigo, que eu vou fazer o primeiro acolhimento de vocês e direcionar para a equipe de acordo com o serviço que vocês queiram. Olha, o nosso tempo já deu. Eu quero agradecer a vocês por toda a atenção, por toda a interação aqui na live. A gente fica muito feliz porque a gente retornou na semana passada com as lives da Família Simbora. Então, toda terça-feira vai ter live da Família Simbora. A gente tem uma programação que a gente está construindo aqui junto com a nossa parceira Non-Stop, a gente tem um cronograma para seguir e que bom que vocês estão gostando. A gente está vendo a interação de vocês não só na live, mas nos conteúdos e a gente está muito feliz com isso. Então, sempre interajam com a gente. Quando a gente fizer enquete, quando a gente fizer caixinha de pergunta, coloquem lá, porque a gente está fazendo tudo voltado para vocês, das dores, dos desejos, dos anseios, para construir um conteúdo de qualidade, de valor para vocês, né, Luiz Henrique? Exatamente. E assim, a gente tem exatamente o objetivo. Oi? Vende teu peixe também antes de terminar Sim, a a gente live. tem o objetivo de descomplicar as informações para quem quer morar em Portugal e sempre
direcionar para que as pessoas possam entrar legalmente no país, para que consigam se estabelecer e viver de fato o sonho, viver o seu projeto de morar em Portugal. Eu sou o Luiz Henrique, eu sou advogado de imigração, eu tenho meu canal Direito Além das Fronteiras e diariamente eu posto conteúdos, posto reels, tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos. Então já segue a gente lá, que a gente vai ter todo o prazer de receber vocês e estar diariamente apresentando conteúdos assim esclarecedores em relação a vir morar em Portugal de forma legal, em relação aos vistos, em relação à autorização de residência, enfim, tudo tudo que aborda, tudo que compreende vir morar em Portugal de forma legal. Show. Então é isso. Aqui na família Simbora temos o Luiz Henrique, a Maria Vitória, eu. Nós três somos advogados, mas os especialistas hoje na aplicação de visto tá aí. Um está aqui na nossa frente, outro é a Maria Vitória. A gente faz sempre uma equipe, uma supervisão, mas assim, a gente todos os dias trata com vocês, lida com vocês e qualquer mudança que tiver, a gente vai avisando vocês, vai avisando nos stories, vai avisando nas lives, a gente faz a live, quando tem uma mudança, a gente faz uma live extraordinária com a equipe jurídica da família Simbora e vocês estão conhecendo aqui o Luiz Henrique, que, como eu falei, ia contar um segredo no final da live, o Luiz Henrique é meu filho, gente. É meu primogênito, por isso que ele é lindo desse jeito. Olha que maravilhoso. Daí ele vai, arrasa nos vistos e fala, eu queria ter um filho assim. Olha aí, eu tenho. Obrigada, meu filho, pela parceria. Obrigado pelo carinho com que você atende. Lúcia, tem um vídeo lá no canal no YouTube sobre viajar com pet, tá? Olha, obrigado pelo carinho com que você atende as pessoas. Obrigado pela até demais perfeccionista, ele é um velhinho, sabe, gente? Chatíssimo, assim, com a questão de documentos. Ele e a Maria Vitória são parceirões aí nesse jurídico. Obrigada mesmo, seja muito bem-vindo. É a primeira live que você faz com a Júlia, como ele fala, mas com a sua mãe também, né, meu filho? Seja bem-vindo a esse cronograma aqui de lives. E eu quero dizer para vocês que estão aqui na live que o resultado sobre quem vai ganhar. Eu sei que ele é minha cara, Catiana. Eu sempre falo isso. Ai, que bom. Ufa, ainda bem que tem alguém que enxerga bem também aqui nessa live. Olha, vou colocar lá nos stories o resultado, tá? Ele é lindo mesmo. O resultado de quem interagiu, de quem ganhou o manual, de quem ganhou a consultoria. Então, acompanhe lá nos stories. A gente vai só reunir aqui rapidinho, mas em alguns minutinhos, poucos, a gente já vai divulgar lá nos stories quem ganhou a premiação. E na próxima terça, você já sabe, é compromisso inegociável. É live da família Simbora, né, Henrique? Exatamente. Estaremos por aqui ajudando você nesse projeto Portugal. Até a próxima. Maravilha. Até a próxima live. Muito obrigada por tudo. Simbora para Portugal.